E aí, pessoal, tudo bem? Vocês me permitem fazer um vídeo não canônico de geopolítica? Por que não canônico? Porque a gente fala de geopolítica quando o Lucas tá aí, né? E vocês perceberam ao longo de todos os vídeos que têm ficado, de certa forma, populares aqui no canal, que o Lucas ele me traz de volta de muitos devaneios, de muitas viagens que eu faço. Então, às vezes eu tô indo para um lado, ele fala, não, não é bem assim, aí eu me toco e volto. Então, grande parte do fato desses vídeos eles serem, de certa forma, racionais e próximos à realidade é pelo fato dele ficar me trazendo, porque a minha cabeça ela vai me levando para devaneios cada vez mais distantes. Quando eu falo que esse vídeo não vai ser canônico, é porque assim, eu não estou conseguindo não pensar sobre isso agora. Eu tô com vontade de falar sobre isso. O Lucas, ele tá num aniversário, distraindo a cabeça dele, porque é a melhor coisa que ele faz, porque afinal de contas a gente não tem controle sobre o que tá acontecendo no mundo. Ah, meu Deus, mas eu quero especular, eu quero pensar alto junto com vocês aqui. Eu fiz um post agora na comunidade e eu falei o seguinte: Biden em janeiro. Tô com as tropas tudo aqui na Ucrânia, invade aí se você for homem, Putin é otário. Em fevereiro, o Biden ele fala, tira os homens tudo de lá porque o Putin é louco. E para os soldados americanos, cara, ficou tudo bem porque eles nunca lutaram, só fizeram os treinamentos lá e é engraçado porque a democracia ela precisa de engajamento precisa de demonstração de força. E o Biden precisava demonstrar força em janeiro. Colocou umas tropas lá na Ucrânia e falou assim, estamos fazendo exercícios para que jamais a Rússia ouse entrar aqui. A Rússia entrou e está lá até hoje. E é engraçado, né? Porque aí o Putin, o Biden, ele fica com essa imagem de político fraco. E ele depende muito de uma imagem forte para manter engajamento, popularidade e poder. E ele quer demonstrar força de alguma forma. E como que a gente demonstra força de alguma forma? Em julho, estamos no dia 30 de julho, ele fala, tô com meus políticos, tô indo para Taiwan, derruba aí o avião se você for homem. Xi Jinping, otário. E o que vai acontecer? Não sabemos, porque o avião está indo para lá neste momento. O avião com o Pacheco, com o Lira americano, com a terceira na linhagem de sucessão da presidência, e com uma pessoa historicamente crítica à China, está indo para Taiwan. E qual que é o problema de Taiwan, se vocês acompanham os podcasts há mais tempo, vocês devem saber. Vamos jogar aqui. Ele fala da história muito melhor que eu, fala das implicações políticas muito melhor que eu. Tá tudo documentado aí no canal, mas basicamente a China ela acontece muito aqui perto do mar. Hong Kong foi uma província britânica durante muito tempo, foi a primeira a se desenvolver. Você tem Hong Kong e Xangai, e há um tempo Taiwan meio que se proclamou independente, e aí os dois começaram a dizer que são a China de verdade. Então Taiwan diz que é a China e que é um país separado, a China também diz que é um país e que Taiwan pertence a ela. E fato é que a China está constantemente dizendo que vai tomar Taiwan. Então no dia que o Putin ele entrou na Ucrânia aqui e que os americanos saíram correndo, o que a China fez? A China pegou os aviões dela e assim, esses aviões sobrevoaram Taiwan. Para quê? Para falar, né, para passar um recado, porque você entende desse voo da China o que você quiser entender. E a China ela acompanha o desenrolar da guerra do Putin na Europa, mostrando reais intenções de tomar isso daqui. Por quê? Porque ele já fala que é dele há muito tempo. Essa é uma treta muito antiga já. E o que acontece? Políticos que precisam de popularidade
e que precisam de força, porque os Estados Unidos ele está tendo uma participação vexatória aqui. Ele não está conseguindo intervir diplomaticamente, não está conseguindo intervir militarmente, ele não está conseguindo influenciar em absolutamente nada. A Europa ela vai começar a ser asfixiada e empobrecida, e os Estados Unidos não pode fazer nada a respeito disso. Então, o que você faz no momento em que a sua posição está fragilizada e que estão percebendo que você não era tão bonzão quanto você dizia ser? Você tenta demonstrar força. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão mandando uma equipe diplomática, Pacheco, Lira, Sarney, estão tudo indo lá para Taiwan. Americanos, tá, gente? Não brasileiros, pelo amor de Deus. Uma comissão política americana, ela está indo para Taiwan, para quê? Para estabelecer relações diplomáticas. Se os Estados Unidos tivessem negócios para fazer com Taiwan, não dava para fazer pelo Zap Zap, não dava para fazer pelo WeChat, pelo Skype, pelo Google Meet, pelo Teams, dava. Por que não faz? Porque essa visita, ela vale pelo que ela representa. E o que ela representa? Amanhã o Lucas vai estar aqui com a gente para ele me corrigir de todas as besteiras que eu estou falando, tá? Entendo isso daqui como Fausto pensando alto, um desabafo como se a gente estivesse fazendo isso no boteco. Não entendam isso como se eu tivesse alguma coisa para ensinar para vocês. Mas essa equipe, ela está indo para Taiwan para ser vista em Taiwan, para dizer que nós, Estados Unidos, reconhecemos a soberania, a legitimidade e a existência do Estado do país Taiwan e nós o apoiamos. Quando essa comissão ela vai para Taiwan e não vai para a China, ela demonstra que ela está tomando um lado. Por quê? Porque a China está de conchavo perfeito, alinhado com a Rússia. E os Estados Unidos está precisando demonstrar força. E como que ele vai demonstrar força? Demonstrando poder para Taiwan, que economicamente é muito relevante. E militarmente também não está para trás. Quando a gente olha para esse cenário, o que você pensa? Os Estados Unidos deu uma trocada aqui, não deu? Os Estados Unidos foi lá e falou assim, a gente tá aqui na Ucrânia, seus otários, vocês não são loucos de entrar, entra pra ver como vocês vão se foder. Putin entrou, tá lá até hoje. E aí agora, os Estados Unidos ele precisa de um espantalho, porque se ele briga com a Rússia de verdade, fica evidente que ele não tem nada que ele possa fazer, porque se tivesse alguma coisa que ele pudesse fazer, já teria feito. Então, nessa coisa política, que o político precisa ter um espantalho, o Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula, um lado precisa do outro. Você precisa ter alguém para atacar, para dizer que ele é o problema da sociedade. Uma religião neopentecostal não arranca dinheiro teu sem demônio invadindo o corpo de alguém, possuindo o corpo de alguém. Ou a religião ela não existe sem o demônio, sem o diabo causando mal, para que o fiel ele exerça poder ali com o engajamento, com a fé e com a força dele. Isso é da natureza humana, isso não quer falar sobre espiritualidade, religião, existência de Deus, nada disso. Mas o comportamento humano no que tange a religião e a política é idêntico. E aí o que acontece? Os americanos estão indo para lá e o que Xi Jinping fala? Xi Jinping. O que ele fala? Ele fala, cara, não brinca com fogo. Olha lá, a merda que vocês estão fazendo. E existe uma ameaça, existem sugestões de que esse navio ele pode, rumores, né? Conversa pequena de que esse navio ele pode ser abatido. Ou seja, a política lá, que tem a pachorra de ir para Taiwan, ela está indo de avião e esse avião ele pode, por exemplo, não chegar. Então, o fato de um avião ser mandado para lá é a mesma coisa das tropas entrarem na Ucrânia. É do tipo, vem se você for homem. E o que os Estados Unidos está fazendo hoje à noite, ele está mandando a líder da Câmara americana para lá e falando, derruba esse avião aí se você for homem. O que você pode fazer para me impedir de ir lá e conversar com os caras que são meus parça? Basicamente é isso que está acontecendo. A China vai derrubar esse avião? Opinião de Fausto, não. Eu mandei mensagem para as minhas 4 professoras chinesas. Não estou tendo aula com elas, com nenhuma delas no momento, mas eu vou voltar para as aulas em breve. Eu só preciso upar. A hora que eu upar mais 2 níveis de chinês, aí eu volto a ter aula de conversação e continuo para sempre, talvez. Mas eu mandei para 4 e uma delas me respondeu. Porque, afinal de contas, né? Que horas são lá? De manhã.
E uma delas me respondeu e disse, olha, as pessoas não estão nem sabendo. As pessoas não estão nem sabendo. E é muito importante você ver o tom da conversa interna. E o tom da conversa interna estão atacando essa mulher aqui como se ela fosse uma louca. Essa mulher não é a primeira vez que ela provoca a China. Já falou mal da China em 2011, já falou mal da China em 91, já foi ativista, já desrespeitou. Quando ela era jornalista, ela entrou na linha de frente e ficou falando que chinês era tudo filha da puta arrombada. Não é a primeira vez que ela causa problemas. Então, ela está sendo vendida como alguém que destoa do país em si, como sendo uma radical dentro do país. Isso daqui, eu quero muito conversar com o Lucas amanhã, quando a gente for ter essa conversa. Como essa notícia foi a mais próxima que eu cheguei dessa visita, e como a chinesa que me respondeu, ela não sabe nem que essa visita está acontecendo, a gente sabe que assim, não há uma panela de pressão em que a população chinesa olha para o Xi Jinping e acha que ele é um fraco por não abater esse avião. E somente por isso, somente porque eu, na opinião de Fausto, comedor de brigadeiro e professor de inglês, tá? Na opinião de uma pessoa que só é curiosa a respeito do assunto, esse avião não vai ser derrubado porque o chinês médio não está olhando para isso e ele não está associando a chegada desse avião em Taiwan como uma ameaça à soberania e um desrespeito ao governo da China. Porque se todos os chineses estivessem olhando para isso neste momento, eu tenho certeza absoluta que o Biden mandaria esse avião voltar. Então, olha que engraçado que é a geopolítica. É um monte de gente precisando demonstrar força. E hoje, Xi Jinping e Biden conversaram por mais de 2 horas no telefone. Eles disseram que eles estavam falando sobre relações, sobre mudança climática, sobre Covid. Mas eles disseram que conversaram sobre Taiwan também. E como esse avião continua indo para Taiwan, pressupomos que essas 2 horas foram suficientes para deixar claro que esse avião chegaria, que a China não falaria sobre isso e que os Estados Unidos usaria isso na sua retórica de como a gente é foda. O chinês lá falou que ia derrubar o avião e não derrubou, otário. A China vai capitalizar em cima disso e muito provavelmente nos próximos dias você veja algum radical dizendo que os Estados Unidos é foda e que a China é comunista, terrorista, cagona. Por quê? Porque os Estados Unidos ele precisa dessa imagem de força. Por quê? Porque na Europa ele é um franguinho. Opinião de Fausto, não canso de repetir. Qual é o problema? O problema é que nós vivemos num mundo em que o engajamento ele é extremamente necessário. E às vezes, para manter o engajamento político, para você se reeleger na próxima eleição, você precisa inventar um inimigo de mentirinha, um espantalho para você poder bater nele. E no mundo de hoje, às vezes esse espantalho não é que ele se ofende de verdade, veja. A gente não está falando de criança de 5ª série. O problema não é o chinês falar assim, fiquei ofendido, vou jogar bomba pra você, otário. Não é isso. A China tendo interesses como nação de peitar os Estados Unidos de frente, quando isso for verdade, esse comportamento provocativo e bélico vai ser usado, como foi usado aqui. Entra se você for homem. Putin entrou. Então, toda vez que você quer iniciar uma guerra, você precisa de uma justificativa. E essa justificativa ela tem que ser tão grande e tão forte que ela tem que ser capaz de convencer todos os seus soldados. Quando você convence todos os gregos a cercar a cidade de Troia, que estava de boas na vida dela, simplesmente sendo o centro econômico mais foda da região que ela ocupava, como você não consegue convencer um grego a ir lá só porque porque Troia está muito próspera, o que você fala? Helena foi raptada. Nós estamos lutando pela honra do nosso rei. A honra do nosso rei é a nossa honra. A gente foi corno e a gente vai matar aquele Ricardão. E aí você convence toda a sua população a tomar uma iniciativa de guerra. Qual que é o problema dessa necessidade de engajamento dessas democracias, da maneira como elas se comportam hoje? Como eu preciso demonstrar força, eu preciso ficar provocando. E nessa de eu ficar provocando, eu dou a desculpa perfeita. Biden raptou Helena da Rússia, tomou no cu. E agora ele está fazendo de tudo para raptar a Helena da China. Eu acho que a China não é 5ª série. Ela não vai agir por impulso, ela não vai reagir à provocação. Nessa escrita dessa matéria aqui, eles se colocam como muito superiores. Eles falam, cara,
Todas essas críticas aí, elas são completamente alienadas e são completamente sem base, e essa mulher é louca e foda-se. Os caras deviam tomar cuidado e ter mais respeito e ter mais noção e não se deixar representar por uma pessoa como essa. Quando eles dizem isso, eles estão ainda demonstrando superioridade e não estão querendo comprar nenhuma guerra. Você sabe como que japonês se refere à briga? Eles falam que a briga ela sempre começa porque alguém vende. Então, assim, é muito comum você escutar assim, quem foi que vendeu essa briga? E se você for esperto o suficiente, se você for inteligente o suficiente, você não compra a briga, porque briga é uma coisa imbecil de ser comprada. Eu acho esse raciocínio bem interessante, porque assim, só depois de muitos duelos, onde vidas se perdem à toa, que a sociedade como um todo amadurece e fala, cara, quando eu for provocado eu não vou atender. Por quê? Porque eu não ganho nada com isso. Ou eu viro um assassino ou eu viro um cadáver. Então, quando uma pessoa me desafiar, eu vou falar, cara, você é o fodão, você é o melhor e foda-se você. O japonês, ele é assim até hoje. É um amadurecimento como sociedade. O que os Estados Unidos está fazendo? Ele está indo lá na China vender briga. Ele está chegando em Taiwan, está falando assim, estou fazendo um negócio com esses caras. Esses caras aqui que você não reconhece como país. Você não reconhece como país. É a mesma coisa dos Estados Unidos falar que vai mandar a sua equipe diplomática conversar, né, sobre relações diplomáticas com o separatista de Porto Alegre. O Brasil vai ficar ofendido com isso? Não, vai dar risada porque a gente dá risada de tudo. Só que aqui os ânimos eles estão de fato acirrados, porque não é uns loucos em Porto Alegre falando que quer se separar porque eles são arianos. Não, aqui é um país que funciona como um país, e é um país militarizado, e é um país que sabe se defender e que investe muito em defesa e tecnologia para se preparar para um confronto real. Então, quando vem uma equipe diplomática aqui, os Estados Unidos ele está de fato vendendo guerra, e eu acho que só não vai ter guerra porque a China não quer comprar agora. Eu acho que porque a China não quer comprar essa guerra agora, nesse momento, essa guerra não vai ser comprada, mas se num determinado momento a Europa continuar enfraquecendo, os Estados Unidos continuarem enfraquecendo, porque a China ela só ganha tempo esperando, porque o tempo está a favor dela e está contra a Europa e os Estados Unidos. Então, quanto mais tempo passa, mais fraco os Estados Unidos vai ficar. Quanto mais fraco os Estados Unidos vai ficar, mais briga ele vai vir vender aqui em Taiwan. E vai chegar uma hora que a China vai falar, então tá bom, então eu compro. Só que, assim, sabe o que é foda? É porque os Estados Unidos foi lá vender briga pra Rússia. Quem que se fudeu? Ucrânia. E aí agora os Estados Unidos está lá vendendo briga pra China. E quem que vai se fuder? Taiwan. E o resto do mundo? Porque imagina se esse avião tá chegando lá e ele é derrubado. Imagina se esse avião é derrubado e os Estados Unidos têm que tomar isso como um ato de guerra. Imagina se ele que ele toma isso como um ato de guerra e baixa um espírito Thanos no militar americano. Imagina se bombas atômicas começam a cair pelo mundo. Então, assim, a gente fez um podcast a semana passada falando do acordo que foi feito aqui para a liberação do alimento e isso derrubou o preço do trigo. É interessante como, assim, ter comida ou não ter comida na nossa mesa está na mão de algumas pessoas que têm poder suficiente para decidir se essa comida vai ser queimada ou não, se vai ser queimada ou vendida. E é engraçado como algumas pessoas elas podem simplesmente falar assim, eu vou aproveitar essa oportunidade que os Estados Unidos estão me dando para fazer o que eu quero, eu vou adiantar os meus planos, já que está em promoção, então eu vou levar. Eu quero fazer essa guerra, não queria agora porque eu estava sem dinheiro, mas agora que está em promoção, o cara está vindo aqui na porta da minha casa vender, então eu vou comprar. E numa dessa, você tem o quê? Quebra de rotas comerciais, quebra da estrutura da maneira como a gente conhece. Desculpa, esse vídeo ele não tem conclusão, é só o que eu tô pensando mesmo. Na troca de mensagem rápida que eu fiz com o Lucas, ele falou que ele estava seguindo no radar o avião que estava indo lá para Taiwan, mas eles trocaram de avião, parece, e vão passar no Japão primeiro. Talvez para dar tempo para essa conversa que o Biden e o Xi Jinping tiveram, para que essa conversa tivesse efeito.
E aí amanhã, com certeza, a gente vai ter novidades para falar sobre isso, porque aí muita gente especializada, muita gente profissional no assunto já vai ter se pronunciado sobre isso. E aí o Lucas ele vem e termina de falar sobre isso com mais propriedade, porque eu estou curiosíssimo. Enfim, é o que tem para hoje. Por hora é isso. Um grande abraço para vocês.